Na paz e graça no Senhor Jesus Cristo, hoje vamos falar do poder de Deus que opera em nós. O Espírito Santo foi derramado generosamente lá na cruz em nosso espírito. Portanto, o poder de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Não tem que acrescentar mais nada. Está apta para discernir pensamentos e propósitos. O que pensamos, que se transforma em palavras, as palavras em ações. Então começa no pensamento, preencher nossos pensamentos com gratidão, com vontade, com alegria, coragem, porque é na coragem e vontade que chegamos aos propósitos já definidos. Precisamos ser motivados para um propósito. Aí o sistema, que eu considero o sistema, as pessoas que estão aí perdidas, estão dormindo, tem até essa expressão, precisam acordar do sono, procuram o poder de Deus se ele está dentro de nós. O Evangelho é o poder da salvação, é o poder de Deus para a salvação. E a salvação, que eu já falei sobre o que é a justificação, é o poder do pecado. Então, quando se fala em libertação, em salvação, é exatamente se libertar deste sistema que existia antes da cruz, de perseguição aos cristãos. Esta libertação que consideramos, vamos dar uma definição, que é essa libertação da religião. Jesus, ele não deixou religião. Ao homem não há nada, absolutamente nada que o homem possa fazer, pois Cristo fez. Passou disto, é religião. Então, quando se fala em libertação, é exatamente nessa condição de que o homem quer fazer o que Cristo fez. Então veja que as pessoas ficam presas, doutrinadas à antiga aliança, nas obrigações, os fardos pesados que são colocados e que você mal consegue, suporta levar. E eles não colocam nem um dedinho para te ajudar. E se você reclamar, ele já tem uma resposta pronta. Não, irmão, você não está orando, você não está frequentando a igreja, você não está fazendo as campanhas, você não está dizimando. E os fardos são pesados. E Jesus disse que o fardo dele é leve. O jugo é leve. Portanto, esse cuidado de o poder que está dentro de você, o poder de Deus. Tudo posso naquilo que me fortalece. É nessa convicção, a certeza que você tem o poder de Deus, que poderá superar tudo. É a superação dos seus problemas. Porque é muito fácil entregar para Ele. Entrego, Senhor, os meus problemas em tuas mãos. Isso é uma forma de se livrar dos problemas que podemos resolver. Ele nos dá essa capacidade. Ele nos fortalece para isso. A palavra da fé que se prega é exatamente para dar esta força
do poder de vencer, da pregação, a palavra que sai da boca, os lábios que produz. A palavra tem poder de abençoar ou amaldiçoar. Tudo posso. Faça de novo. Retroceder nunca. Render-se jamais. Um exemplo. 14 bis, Santos Dumont. 14 vezes ele tentou, caía, se levantava, até conseguir. 14 bis. Portanto, não desista. Dê graças a Deus. Nas orações, é gratidão. Muita gente não agradece pelo amanhecer, por mais um dia, de abrir os olhos e ver o sol, a natureza. Mais um dia. Muita gente faz é pedir. Pedir. Ele não quer que você peça. Mas às vezes sim. Ele quer que você abra a boca. O cego percebeu ali a aproximação de Jesus Cristo, ouvindo a multidão, e ele clamou em alta voz: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, me cura. Jesus de Nazaré. Ele parou, olhou para ele e disse: o que queres? Jesus sabia, mas ele queria que abrisse a boca. Mas muita gente fica no pedir e não agradecer. Porque na oração é gratidão, agradeça. É pedir perdão das nossas iniquidades, não é pecado. Perdoai os nossos pecados, não temos pecados. Pela definição bíblica, pecado é a transgressão da lei. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E o cuidado, pedir cuidado. Então nós temos 3 palavras-chave na oração. É a gratidão, pedir perdão e cuidado. Peça que cuide de você, da sua saúde, da família, das pessoas que precisam de cuidados. Uma oração em reservado. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso como modelo de oração para os apóstolos, a pedido dos apóstolos, ele deu um modelo de oração. Não é preciso palavras difíceis, bonitas, palavras repetitivas. Seja você conversando com ele. Isso aproxima, se torna íntimo. Não precisamos de uma oração forte. Temos um Deus forte para ouvir nossas orações. E não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Vamos aqui em referência do que eu acabei de fazer um resumo, na introdução. Vamos aqui para Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí estão os propósitos já definidos.
os nossos pensamentos, isso que nos motiva, porque na vida precisamos de motivação para atingir os propósitos da vida. É como você estudar para se formar, né? Você tem que ter motivação para estudar, obter conhecimento e na sua formatura. Porque conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra. Conhecimento você obtém pela leitura, pelo estudo. Sabedoria de Deus. Pessoas que nunca foram à escola, não sabem nem ler, mas têm sabedoria. Uma diferença de conhecimento para sabedoria. O conhecimento pode se tornar um instrumento de destruição. Por exemplo, quem descobriu a pólvora, a bomba atômica, foi pelo conhecimento, mas foi usado para destruição. A sabedoria não é para destruição. Uma diferença sobre conhecimento e sabedoria. Onde Jesus Cristo disse que iria destruir os sábios e os instruídos da época, filósofos que se achavam, como até hoje tem, pessoas que acham que têm um conhecimento e têm resposta para tudo, e se tornam até ateu. Né? Mas por quê? Porque eles acham que têm resposta para tudo. Mas é fundamentado em teses, hipóteses. E como Jesus disse, pela sabedoria humana. Sabedoria que eu digo do conhecimento não é nada em relação à sabedoria de Deus. E as igrejas querem letrados. Eles querem os letrados. E quando Jesus indicou os 12 apóstolos, eram pessoas simples, até analfabetos. É para confundir os sábios. Amém? Então, nessa palavra de Deus, que é verdade, é viva e eficaz, não precisa acrescentar mais nada. A Bíblia é sagrada. Aos olhos de Deus, continua sagrada. E o que é sagrado? O que não pode mexer, não pode mudar, uma interpretação errada. A gente vê muitos absurdos nas interpretações de alguns irmãos aí, que está na responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Uma vez eu vi um pronunciamento de um pastor falando, comentando sobre Jesus Cristo e a samaritana, lá no poço de Jacó, onde ele se sentou para descansar, porque aqui nós estamos falando de Jesus de Nazaré, em carne. Ele cansava, ele era humano, né? Estava em carne aqui. Ele se esvaziou de condição de Deus, né? Veio em carne para estar no mesmo nível da humanidade. Sofreu tudo o que o ser humano sofre. Ficou angustiado, entristeceu, alegrou-se, chorou, porque o pecado está na carne humana. Por isso que ele, para ter os pecados, para levar os pecados para a remissão, ele tinha que ser humano. Em Gênesis, quando fala do nascimento de Jesus Cristo, ele nasceu sob a lei, ele veio para obedecer e cumprir a lei, e nascido de mulher. Então, para que Jesus viesse em carne, ele teria que ser gerado dentro de um útero de uma mulher. Olha a magnitude
da maternidade, de ser mulher, mãe. E que muitas não entenderam essa magnitude de ser mãe. Então Jesus, para vir, ele teria que ser gerado no útero de uma mulher, Maria. Sob a lei, porque ele veio obedecer e cumprir. E nascido de mulher. Vamos aqui para Romanos. Continuando aqui para a gente. Romanos. Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Já comentei sobre isso. Os benefícios do bom e do mal que existia, e ainda acontece, né? O bem e o mal. Primeiro era para o judeu e depois para os gentios, os gregos, romanos. Que até comentei sobre quando Cristo veio para a remissão dos pecados de muitos, não são todos. Então, em primeiro, ele veio para os judeus arrependidos, que não cumpriram a lei, se sentiram culpados porque não agradaram a Deus, onde está aí a definição de pecado, a transgressão da lei. Então, ele veio para a remissão dos pecados dos judeus e também, aí vem depois, os gentios, para se cumprir a promessa de Abraão, por conta de que os gentios, que somos nós, recebemos esta graça da salvação. Então, o poder de Deus para a salvação para os que creem na palavra. E é nessa convicção. Em Romanos, no capítulo 10, vamos ver aqui no capítulo 10, Romanos, versículos 8 e 9. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Salvador, Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Pela boca se confessa e pelo coração você confirma, acredita que Deus ressuscitou Jesus Cristo. É acreditar em Jesus ressurreto, um Deus vivo, porque Jesus é a expressão exata do seu ser. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Acreditar e adorar um Deus vivo dentro de nós. Então, a palavra do que produz a boca, os lábios. Aí volta aquela questão que eu falei, a palavra tem poder. Do que se produz, do que se fala. As palavras que saem da boca vêm do coração. O coração está cheio, é o que sai pela boca.
fazendo. Portanto, dê graças a Deus sempre pela fé, nessa convicção de que o que você tem para acreditar na palavra de Deus, no seu poder da salvação. Vamos aqui para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que nós ouvimos, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então nós temos aí a palavra de Deus dentro de nós, eficazmente opera em nós. Portanto, é a gratidão, é agradecer a Deus, sempre. Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.